Olá, pessoas! Antes de mais nada, é preciso dizer às senhoras, aos senhores, que é um prazer inenarrável estar aqui, na presença de todos vocês. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre uma das obras mais importantes da literatura brasileira, que é Sagarana. Então, bora lá! Bom, o livro Sagarana foi escrito por um dos maiores autores do Brasil, chamado João Guimarães Rosa, um mineiro nascido numa cidadezinha chamada Cordisburgo, que levou, junto com a vida de escritor literário, a vida de médico e ainda a vida de diplomata. Sim, ele morou em vários lugares diferentes, sempre representando o Brasil, né? E ao mesmo tempo atuava como médico. O livro, ele conta com 9 novelas. Elas podem ser chamadas de novelas ou podem ser chamadas de conto. Como são histórias bastante densas, eu separei essa aula em 2 partes. Essa primeira, a gente vai falar sobre as 4 primeiras histórias. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver as últimas 5. Combinado? Vamos lá. O que todas as histórias têm em comum? Primeiro, todas elas estão na mesma obra, né? Essa obra é chamada Sagarana. Mas o que é que significa? Eu já aviso para vocês que se você for no dicionário procurar o significado de Sagarana, você não vai encontrar. Porque Sagarana é um neologismo. Eu coloquei aqui para vocês, ó. É um neologismo. O próprio Guimarães Rosa inventou essa palavra. Se você for procurar nas origens, na episteme, né, da palavra, o prefixo saga significa lenda ou canto heróico, enquanto que o sufixo rana, ele vai significar a espécie de, a maneira de. E detalhe, saga, numa origem alemã, germânica, e rana, uma origem indígena. Então você mistura isso daí, ó, Sagarana fez esse neologismo que compõe o livro. Todas as histórias, apesar de não terem relações entre si, elas se passam no mesmo lugar. Então, todas elas estão no sertão de Minas Gerais. Ora mais perto de um determinado rio, ora mais perto de um determinado vilarejo, mas todas elas estão nesse espaço de Minas Gerais, que é uma característica muito marcante do próprio Guimarães. Outra coisa, eu coloquei do ladinho, sertão mineiro e universal. Como assim, se é mineiro, como é que vai ser universal? Porque o Guimarães, ele tinha uma habilidade absurda na literatura de conseguir fazer histórias que são muito regionalistas, que falam da realidade de um determinado espaço, de um determinado lugar, mas que, ao mesmo tempo, trabalham com uma dinâmica humana, com sentimentos, com emoções que qualquer um pode se identificar. Então pode ser que você nunca conheça os espaços que acontecem em cada uma das histórias de Sagarana, mas é impossível que você não se identifique, porque ele trabalha com essas emoções, com esses desejos, com esses anseios humanos, beleza? Todas as histórias, elas têm um tempo em comum, né, o século XX, mais especificamente o início do século XX. E a cereja do bolo desse livro, sem dúvida alguma, está na linguagem, tá? Então, a linguagem é um show à parte. O Guimarães, apesar de ele ser prosador, esse livro é prosa, né, dividido em contos e tal, ele tinha uma habilidade de usar uma linguagem poética nas prosas dele. Então você não à toa percebe determinadas rimas, determinadas repetições sonoras. Por quê? Porque ele justamente tinha esse apreço, tinha esse cuidado com a linguagem empregada. Em Sagarana, especificamente, a gente tem 3 influências de linguagem. Você percebe expressões que são originárias de um dialeto local. Local da onde? Das regiões interioranas onde passa cada uma das histórias. Misturada com arcaísmos, com palavras mais antigas e, obviamente, com os neologismos do próprio Guimarães. Não vamos esquecer que o Guimarães, depois de ser muito estudado, ganhou inclusive um próprio dicionário, o dicionário guimaraniano, em que lá você tem as palavras, né, possíveis significados das palavras inventadas dos neologismos propostos por Guimarães. Certo? Falado dessa parte inicial aí, né, compreender a estética do livro, a organização, esses 9 contos ou 9 novelas,
Falado também, por exemplo, que o próprio Guimarães é um autor da terceira geração modernista, então isso traz ainda mais personalidade e pessoalidade, né, as características muito, muito próprias, você não consegue perceber assim uma corrente inteira similar. Ele é muito ele, né, muito singular. Agora, a gente entra nas histórias de fato do livro. Primeira história, O Burrinho Pedrez. Bom, o Burrinho Pedrez conta a história de um burro chamado Sete de Ouros. Sete de Ouros era um burrinho que já tinha vivido muito, já tinha sido burrinho de outros fazendeiros, já tinha carregado tanta gente, já tinha visto tanta coisa, e agora, né, no momento em que passa a história, ele era propriedade de um major chamado Major Saulo. E o Major Saulo, por sua vez, ele era dono da fazenda da Tampa. Vocês vão perceber que as histórias do Guimarães têm nomes bastante próprios, assim, muitas vezes engraçado até. Então, a fazenda da Tampa, do Major Saulo, era o espaço aonde o Burrinho Pedrez estava naquele momento. Bom, certa vez, o Major Saulo vendeu uma boiada gigantesca e teve que mobilizar diferentes boiadeiros da fazenda dele para levar essa boiada para a fazenda que comprou, né? Eles iam levar, então ele juntou vários boiadeiros dele, todos eles foram tangendo gado até uma estação de trem, e era tanto gado, que no livro fala que encheu 2 carros de trem, 2 trens de boi. Imagina, encheu 2 trens de boi, é muita coisa, né? Só que nesse preparativo ali de junta os vaqueiros, organiza quem vai com o quê, sobe no cavalo aqui, nananana, o major viu o burrinho lá, parado, sossegado, falou, tá parado, não gosto de mão de obra ociosa, venha. E puxou o burrinho para também ajudar lá a ser transporte de um dos boiadeiros para tocar esse gado até os trens, né, até a estação ferroviária. No meio dessa organização, um dos chefes dos boiadeiros era o Francolin. Eu até coloquei o nome dele aqui depois, ó. Cadê? Francolin. Aqui. Era o Francolin. E o Francolin, ele ouve uma história que um boiadeiro chamado Badu pegou a namorada de um outro boiadeiro. E eles estavam jurando morte ali. Ele falou, olha, seu major, tô achando que vai ter uma tragédia aí entre os caras. O major fala, não, vamos ficar de olho, mas toca que a gente tem que entregar esses bois, é uma encomenda muito grande. Enfim, se organizam e vão para essa viagem. Levam esses bois todos numa viagem longa, cansativa, conversam, cantam, né? Levam os bois até a estação de trem. No meio do caminho, eles passam por um córrego chamado Córrego da Fome, que estava bastante cheio. A história se passa provavelmente no período de janeiro, muita chuva, né? Então o córrego estava bem cheio. Mas eles olharam ali, da pé, passaram o córrego. Aí deixaram os bois lá na estação ferroviária e voltaram. Nisso, o major, ele segue viagem e não volta com os homens. Só que já tinha tido uns atritos ali entre o Badu e o cara ali, o traído, né? Tanto que o cara traído jogou um boi bravo em cima do Badu, o Badu quase morreu. Daí o major só falou pro Francolin, Francolin, cuida desses homens, não quero saber de tragédia. Não, pode deixar. E aí, quando eles estão voltando, né? Quando eles estão voltando para a fazenda da Tampa, e o burrinho ali, na boa, né? As pessoas não queriam subir no burrinho, porque primeiro ele era velho, segundo ele era lento. Ai, não pega bem ficar viajando em cima de um burro, né? Não, melhor subir num cavalo, jovem, forte, imponente, né? Então, existe ali até um preconceito entre os próprios vaqueiros. Aí, eles estão se organizando para voltar para a fazenda, e nisso eles passam por uma bebedeira. Os vaqueiros bebem um monte. E o Badu, ele até bebe tanto que fica até atrasado, né? Quase que ele perde ali os rapazes para voltar para a fazenda. E aí sobra para ele só o burrinho. Sobe no burrinho, vai, segue viagem no burro. E ele sobe no burro, vai fazer o quê, né? Volta essa viagem, o Francolin de olho ali, ó, pro Badu, para ninguém se envolver em briga, né? Nisso eles têm que atravessar de novo o Córrego da Fome. Só que agora o Córrego da Fome estava mais cheio ainda. Mais cheio ainda. Aí eles olham, até um dos vaqueiros diz assim, ó, manda o burro ali, vê se o burro atravessa. O burro nunca se mete em lugar que ele não dá conta.
Se ele atravessar é porque dá pé. Se ele não atravessar, todo mundo volta, dá para trás. O burro vai, olha, examina, uns 2 vaqueiros, eles desistem, partem para o outro lado. O burro examina e tal. A água estava muito forte mesmo, o rio estava muito cheio. E ele vai. Nisso que o burro vai, é interessante que o narrador conta pra gente que o burro percebe que não adianta ficar lutando contra a força da natureza que é o rio. Então ele se deixa levar, ele é arrastado pelo rio. E os cavalos, né, e os boiadeiros, os vaqueiros, eles vão junto atravessar o rio. Só que nisso os cavalos ficam desesperados, e um pisa no outro, e se afoga, e são arrastados, e cai cavalo, cai cavaleiro, cai todo mundo. E quem é o único que consegue atravessar o rio? Adivinha? O subestimado, o burrinho. O burrinho que, claro, né, não atravessa reto, ele atravessa lá do outro lado, mas ele é o único que consegue atravessar. Em cima dele, o Badu, que estava jurado de morte, e agarrado no rabo dele, que conseguiu ali no meio d'água se agarrar no rabo, o próprio Francolin, que era o chefe dos vaqueiros. Então os 3 sobrevivem, voltam para a fazenda e o burrinho como se nada tivesse acontecido. Chega na fazenda da Tampa, vai lá no coxinho dele, deita, se organiza e come e dorme, né? Então aqui você tem uma lição, eu até coloquei para vocês assim, ó. Então o burrinho da fazenda, ele é subestimado, né, por muitos, porque ele é velho, porque ele é burro, porque ele é lento, e ele consegue, é o único que se salva do córrego da fome e salva o Badu, que estava bêbado nas costas dele, e o Francolin que agarra no rabo dele. Importante notar alguns elementos dessa história. Musicalidade, né? Então, desde as palavras que o Guimarães escolhe no conto, que tem uma certa repetição, que tem algumas assonâncias, algumas aliterações que você fala, isso é poético. Até mesmo a moral, né? Olha só, subestime o fraco para você ver. Fique julgando que é velho, que é lento. Quem é que conseguiu atravessar? Quem é que teve sapiência suficiente para não se desesperar, ser levado pelo rio e dar conta do que aconteceu? O burrinho pedrez, né? E além disso, de acordo com uma carta que tem no início do livro, o Guimarães falou que se inspirou em fatos reais para escrever essa história. Então, burrinho pedrez. História número 2. Vamos lá. Essa história tem um nome bem longo, bem comprido, ó. Traços biográficos de Lalino Salatiel ou A Volta do Marido Pródigo. Eu acho que vocês aí, ó, que leem a Bíblia ou que já fizeram catequese, já sacaram. Opa, A Volta do Marido Pródigo? Eu já ouvi uma coisa parecida. Só que na Bíblia é a volta do filho pródigo. Sim, essa história tem um intertexto bíblico. No final eu explico que intertexto é esse, tá? Bom, nós temos um protagonista que é Lalino. Lalino, ele, de acordo com a história, ele é um mulato preguiçoso, dado de conversa, conta história, mas não quer saber de trabalhar. Ele trabalhava quebrando pedra para abrir uma das avenidas, uma das pistas que ia ligar Minas Gerais a São Paulo. Mas ele sempre chegava atrasado, ele ficava batendo papo, demorava, e o pessoal não gostava muito, né, claro, porque ele não trabalhava direito, mas em compensação ele era uma boa figura. Tinha um bom papo, ele era um cara legal, e deixavam ele lá. E ele, ó, além disso, ele era o famoso papudo, inventava coisa, ficava dizendo, porque quando eu fui no Rio de Janeiro, nunca tinha pisado, né, no Rio de Janeiro, e ficava dizendo que quando foi no Rio de Janeiro, quando não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ele era casado com uma mulher muito bonita, chamada Maria Rita. Então, o Lalino, ele era casado com a Maria Rita. E todo mundo dizia, Lalino, tem um espanhol que está trabalhando aqui com a gente, chamado Ramiro, que fica rondando a tua mulher, você se esperta, cara. Mas ele, ó, nem tchum. Ah, ela me ama, tá tudo bem. Um dia, ele com essa vontade de, né, íntima de ir pro Rio de Janeiro e ficava inventando história que já conhecia o lugar e tal, ele fala, quer saber? Eu vou conseguir uns dinheiro emprestado aqui. Dinheiro dali, dinheiro daqui, dinheiro de lá. Chega para esse próprio Ramiro e fala, olha, seguinte, né, queria tanto ir pro Rio de Janeiro, mas não tenho dinheiro. E ele meio que faz uma troca, um acordo de cavalheiros. O Ramiro dá dinheiro para ele e em troca o Lalino fala, ó, nunca mais volto pra cá. Do tipo, tô vendendo a minha esposa, né? Ele deixou a esposa com o Ramiro e ele pegou o dinheiro do Ramiro com a promessa de que nunca mais ia voltar. Ele nem se despediu da esposa, E foi pro Rio de Janeiro.
no Rio de Janeiro, foi farrear, né? Nossa senhora, farra, pinga, foguete, saiu com um monte de mulher, que era isso que ele queria. Ele tinha o desejo de conhecer as mulheres baratas do Rio de Janeiro. Olha o papo do cara. Então bebeu horrores, fez festa, deitou com um monte de mulher. E a esposa dele ficou, óbvio, né? Muito triste. Meu Deus, meu marido me abandonou. 3 meses depois, o Ramiro já estava lá, enfiado na casa com ela, né? Só que quando o Lalino tá lá no Rio de Janeiro, tava tudo muito bem, maravilhoso, quando ele olha o dinheiro, tá quase acabando. Aí bate um arrependimento, né? Fala, ixi, tem que voltar, não tem como. E aí ele se arrepende profundamente e volta para Minas Gerais. O Ramiro já começou se conjurando, né? Meu Deus, mas ele me prometeu que ele não voltava e tá aqui de novo. Não é possível uma coisa dessa. E, de fato, ele volta, né? Já tinha acabado a construção na estrada. Pensa, ele passou no Rio de Janeiro mais ou menos uns 6 meses. Demorou. Então já tinham terminado lá a construção da estrada, não tinha mais esse emprego. Mas ele conseguiu um emprego com um major da cidade, que é o Major Anacleto. Esse Major Anacleto estava em época de eleição e precisava de cabo eleitoral para angariar voto. E ele era um cara meio podre, assim, de voto, sabe? Tipo, ele soube de um crime lá, daí ao invés de mandar prender o criminoso, ele diz, não, só esconde, porque se prender é um voto a menos. olha a cabeça. E aí o Major Anacleto chama o Lalino, né, para trabalhar com ele. Que parecia que o cara não era bom de trabalho na estrada. Por que vai ser bom de trabalho aqui? E vocês não sabem. O Lalino voltou reformado mesmo e trabalhou direitinho nas eleições. E conseguia angariar voto. Claro que ele usava uns subterfúgios, assim, né? Chegava nas cidades, porque se vocês votarem no outro, ele vai aterrorizar todo mundo, e vai matar todo mundo, e vai pegar o dinheiro de todo mundo. Se vocês votarem no Major Anacleto, tudo vai ficar na santa paz do Senhor. Então ele fazia tipo um terrorismo para conseguir angariar votos e de fato conseguiu. Tanto que o Major fica surpreso, né? Aí, um dia, a Maria Rita, que estava em relações com o Ramiro, mas não gostava, ficava sentindo falta do Lalino, ela vai pro Major e fala, Major, por favor, me tira dessa situação. O Ramiro me maltrata. Eu tô vivendo uma situação muito ruim com ele. Sinto falta do Lalino. Me tira dessa situação. Aí o Major fica tipo, o que eu tenho a ver com briguinha de casal? Só que bem na hora, ele descobre que o Lalino tá andando com os caras da política. E ele já começa a ficar fulo da cara. O Lalino tá me traindo. Sem vergonha, safado. Quando, na verdade, eis que o Lalino aparece na casa do Major com uns secretários da política bem importantes. Ele fala, nossa, mas não é que o miserável é bom mesmo, olha lá. Conseguiu trazer os chefões da política aqui pra mim. E aí ele resolve, né, de fato, ajudar a Maria Rita, e Lalino e Maria Rita se reconciliam e o casamento se refaz, né? E o Ramiro, nessa história, fica chupando o dedo, né? Não tem Ramiro. Então, eu coloquei assim, ó, pra vocês. Lalino vende a esposa. Claro que não é assim, eu estou vendendo a esposa, mas eles negociam. Você me empresta dinheiro, eu não volto nunca mais, e a Maria Rita vai ficar sozinha, Ramiro? Você vai deixar ela sozinha? Não, fique tranquilo. Tipo, acordo de cavalheiros. Daí o Lalino vai pro Rio de Janeiro, farra, pinga e foguete, acaba o dinheiro, volta para Minas Gerais, todo arrependido, né? Daí ele consegue um trabalho com o Major Anacleto, é um trabalho que ele trabalha de verdade, consegue refazer o casamento dele. E o que isso tem a ver com Bíblia? O intertexto tá no próprio nome. Filho pródigo é um cara também que sai farrear, sai curtir, volta arrependido e é acolhido, né? A mesma coisa com o Lalino. A esposa, por mais que ele tenha feito tudo o que ele fez, volta, sente falta, diz que ama e eles reatam o casamento. História número 2, certo? Vamos para a história número 3 agora. Sarapalha. Se Lalino era meio divertido, assim, porque a própria personagem, né, a personagem Lalino, ela era boa de papo, de conversa. Sarapalha não tem nada disso, é uma tristeza. Bom, Sarapalha é sobre uma cidade que foi acometida por uma doença gravíssima, chamada malária. Na história, eles chamam também de cesão, tá? Então pode ser malária, pode ser cesão. Ou maleita até, também é uma outra expressão usada na história. Um médico já tinha ido na cidade e falado, pessoal, tem um mosquito
que tá passando doença e vai matar todo mundo. A gente tem que ir embora. Só que as pessoas não deram bola. Ah, um mosquito, pelo amor de Deus, ele tá louco, né? E não foram embora. Acontece que as pessoas começaram a morrer. Todo mundo teve que abandonar de uma hora para outra cidade. Exceto 4 serizinhos de uma fazenda. Ficaram, né, nessa cidade abandonada. O primo Ramiro, desculpe, o Ramiro tá lá no Lalino, né? O primo Ribeiro, o primo Argemiro, uma criada que eles tinham e um doguinho, um cachorrinho fofo, né? Fofo, todo doente, cheio de doença também. Ficaram esses 4 seres aí nessa fazenda, né? Na fazenda do primo Ribeiro. O primo Ribeiro, ele estava passando por um processo bem difícil na vida. Ele tinha acabado de ser abandonado. Ele era casado com uma menina linda, chamada Luísa, que o abandonou com um vaqueiro. O cara apareceu lá, ela subiu no lombo da vaca, do cavalo, e foi-se embora. E ele ficou abandonado, triste. O primo Argemiro era tipo o melhor amigo, irmão, assim, ó, de alma do Ribeiro. Tanto que o Argemiro tinha terra e tal, nem precisava morar com o primo de favor. Mas ele morava desde sempre, porque eles tinham uma relação muito próxima, né? A criada, bom, servia a eles e o cachorro era o cachorro, né? O melhor amigo, o fiel escudeiro. Então eles estão lá muito tristes pela Luísa ter abandonado o marido e tal. E o primo Ribeiro começa a sentir os primeiros sintomas da malária, que começava com uma febre, começava com um arrepio, uns calafrios, tremia, dava uma espécie de convulsão na pessoa e ficava acamada. Era poucos dias ali para logo morrer. E ele começou a ter esse sintoma da malária. No começo, ele ficava falando da Luísa. Depois ele começa a falar de morte. E o primo Argemiro cuidando dele ali, preocupado. Meu Deus, meu primo. Aí, quando ele percebe, o Argemiro, percebe que o Ribeiro tá quase indo, ele fala, primo, eu preciso te contar uma coisa, que eu nunca te contei. A Luísa eu sei que era o amor da sua vida, mas a Luísa também era o amor da minha vida. Nunca vou me esquecer da primeira vez que vi ela, nunca vou esquecer das palavras dela, do sorriso dela, ela é a mulher mais linda que eu já vi. Mas eu nunca falei absolutamente nada pra ela em respeito a você. Nunca, ela nem imagina isso que eu senti por ela, nunca, porque eu te respeito imensamente. O primo Ribeiro, que estava quase subindo, volta e fala, o quê? O quê? Você? Apaixonado na minha esposa? Você saia daqui agora! A única pessoa que estava cuidando do primo Ribeiro, ele expulsa de perto dele. Você é apaixonado, não importa o que nunca fez, você nutriu uma paixão pela minha esposa, você não é digno, sai daqui. Nossa, ele faz um escarcéu, quase morrendo. Lembra que ele tava cantando pra subir, volta e pá, briga um monte. O primo Argemiro fica meio tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Uma vida inteira morando com o primo Ribeiro aqui agora, pega as coisinhas, ai, uma cena de doer o coração. O cachorro não sabe, porque eles estão tão próximos, eles sempre foram tão unidos, que o cachorro não sabe quem é o dono. Se o dono é o Ribeiro ou o Argemiro. Daí o cachorrinho segue o Argemiro, daí olha pro Ribeiro, pra casa, né? Olha pro Argemiro, olha pra casa do Ribeiro, ele fica. E daí o Argemiro até diz assim, não, o cachorro fica, porque ele não foi ele que foi expulso, quem foi expulso fui eu. Só que enquanto ele tá arrumando as coisas e se encaminhando pra sair da fazenda, ele começa o quê? Sentir os sintomas da malária. Começa a sentir um tremelique, começa a sentir uns calafrios, começa a sentir um quente no corpo. Quando ele passa a porteira, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. E ele começa, é uma cena lindíssima, apesar de ser a descrição da morte dele, é lindo. Porque daí ele olha as flores no mato, todas coloridas, e elas tremem. E daí ele percebe a tremilidão das flores, e ele fala, que bonito. E daí ele deita no meio do mato mesmo, assim, sem ninguém ao relento. E daí ele diz assim, que lugar bonito pra gente deitar e se acabar. Para triste. Tanto que eu coloquei aqui pra vocês, né?
Primo Ribeiro, que foi abandonado pela Luísa, o Argemiro, que era apaixonado por ela. Ele revela o sentimento quando vê que o primo tá morrendo, fala, não, tem que contar o que aconteceu. E aí você tem essa morte poética. As últimas 2 páginas desse conto descrevem essa morte assim de um jeito doloroso e sublime, né? Então você tem aqui uma relação muito mais próxima das tragédias, quase uma tragédia grega, né? Porque o que tava quase morrendo expulsa o outro, enfim. Vamos para a quarta história? Bora. Quarta história chama-se Duelo. Gente, o nome dessa história é uma ironia. Porque o que é um duelo? Duelo é lá, faroeste caboclo. Tal dia, tal hora, em tal lugar, eu vou usar tal arma, você usa tal arma e vamos ver quem é o melhor. Aqui não tem nada disso. Olha só. Tem um marido chamado Turíbio Todo. Turíbio Todo. Este homem é casado com a mulher chamada Silivana. Sim, Silivana. Um dia ele volta da pescaria mais cedo, né? De surpresa lá pra mulher. Chega em casa, ele encontra a mulher traindo ele. A mulher estava traindo o marido com ninguém mais, ninguém menos que um ex-militar. Um militar aposentado, chamado Cassiano Gomes. O Turíbio Todo olha isso e fala, miserável, eu vou me vingar. Eu vou me vingar muito dessa mulher. Só que dessa mulher não, desse amante. Desculpe, a perspectiva dele, eu vou me vingar desse amante. Aí, ele pega e... Só que ele não vai, tipo, na hora, assim, entrar no fight, chega em casa, quebra tudo. Não! Ele fala, não, eu vou armar uma emboscada, esse cara me paga. E fica lá, fica se organizando, né, pra poder matar o cara, de supetão. E um dia, de fato, o Turíbio Todo se organiza, vê lá, fica seguindo Cassiano, achei ele, pô, solta um tiro e mata. Quando ele vai ver, ele não matou o Cassiano, ele matou o irmão do Cassiano, sem querer. O Cassiano falou, o quê? O marido da Silivana matou meu irmão, agora eu é que vou matar ele. E aí fica esse gato e rato, assim, ó, um correndo atrás do outro. Só que eles não, de fato, marcam um confronto. Vamos ver aí qual é bom, vamos ver quem é que vai tirar no braço isso aí. Não. Fica assim, eles ficam armando emboscadinha, eles ficam marcando tocaia. E, detalhe, eles não param de encontrar a Silivana. O marido vai lá pra Silivana, daí a Silivana fala, ai, o Cassiano tá te esperando em tal lugar. Aí o Cassiano vai lá com a Silivana, ai, o Turíbio vai tentar te matar em tal lugar. Então ela ficava passando ali as informações de um pro outro. Acontece que o Turíbio sabia que o Cassiano tinha um problema no coração, por isso que ele foi afastado do exército. Ele tinha problema cardíaco. Ele fala, já sei, eu vou cansar esse homem até ele morrer. Morre de morte natural e boa, né? Então eles ficam nessa brincadeira aí de gato e rato, brincadeira com aspas, óbvio, né? O Cassiano vai para São Paulo depois de um tempo. Desculpe, o Cassiano não, o Turíbio. O Turíbio vai para São Paulo depois de um tempo e o Cassiano, ele começa a sentir que o coração tá piorando. Até que ele tem a informação de um boticário que diz para ele, cara, você vai morrer? Ele fala, quer saber? Vou vender tudo que eu tenho, vou pegar o dinheiro e vou me despedir da minha mãe, que é em outra cidade. E é isso que ele faz. Vende tudo, pega o dinheiro e vai se despedir da mãe. Só que no meio do caminho ele já fica ruinzão. Tem que parar numa cidadezinha assim, no meio do nada, né, pra poder tratar. Mas não tinha jeito, naquela cidadezinha ninguém ia cuidar dele. Aí ele até procura um valentão da cidade. Será que tem alguém aqui que podia matar um cara? Eu tenho dinheiro, eu pago pra matar aí um tal de Turíbio Todo, né? Mas ele não encontra valentão coisíssima nenhuma. Ele encontra um capialzinho, bem bonzinho. Capialzinho chamado Timpim 21. E era chamado de Timpim 21 porque ele era o 21º filho da família. Sim, ele tinha 20 irmãos antes dele. E detalhe, ele apanhava dos 20 irmãos antes. E ele conhece esse Capial, assim, eles viram amigos, sabe? Tem uma certa cumplicidade. Fabiano lá nas últimas... desculpe, o Cassiano lá nas últimas... Aí o Timpim tinha um filhinho e tava muito doente. E não tinha dinheiro para remédio nem para médico. Cassiano fala, quer saber? Pega todo o meu dinheiro aqui, ó. Pega meu dinheiro, paga médico para criança, paga exame, paga remédio, pague tudo. E logo em seguida morre.
Quando ele morre, o Tim-Pim fica tipo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por esse homem que salvou a vida do meu filho, né? Claro. E aí passa-se um tempo. A Silvana descobre que o amante morreu, manda carta pro marido. Marido, o amante morreu, pode voltar. O Cassiano volta. O Cassiano não. O Turíbio todo volta para Minas Gerais. E nesse tempo, né, nessa volta dele, ele desceu lá na estação de trem e tinha que pegar um cavalo para ir até a casa dele. No caminho, ele encontra um capialzinho que estava em cima de um cavalo doente, assim, e os dois batendo papo. E aí, como que é seu nome? Ah, o meu é Turíbio todo. E como que é o seu? Ah, o meu é Tim-Pim 21. Aí o Tim-Pim 21, Turíbio todo, ele é o cara que o Cassiano queria matar. E eles vão conversando. Quando chegam num lugar meio desertão, assim, o Tim-Pim 21 só fala, Turíbio, pode começar aí a rezar, se despede, né? Pede perdão para Deus, pede para se livrar dos seus pecados, porque a tua hora chegou. Não, mas o Tim-Pim mata o Turíbio todo com um tiro do lado esquerdo da face e outro bem na testa. Mata, pau, pau. Ele vinga a morte, né, do Cassiano, a morte do irmão do Cassiano. O Cassiano queria se vingar, não pôde porque morreu antes. O Tim-Pim 21, que nem era dado à violência, mata por uma espécie de cumplicidade, como forma de agradecimento ao que o Cassiano fez pelo Tim-Pim e pelo filho do Tim-Pim. Certo? Viram que de duelo não tem nada, né? Então até coloquei ali, ó, vinga a morte do amigo, do amigo e do irmão do amigo, né? Que seria o irmão do Cassiano. Pessoas, fica aqui. Próximo vídeo vai ser a parte 2. São as últimas 5 histórias de Sagarana, certo? Não esquece disso. Se você estiver gostando do vídeo, curtir, de comentar, de se inscrever no canal, de compartilhar para os amigos. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Ó, um grande beijo para vocês e até daqui a pouco. Tchauzinho!